E chegou a hora da nossa entrevista do dia, hein? O mês de novembro é dedicado à conscientização sobre diabetes, doença provocada aí pelo excesso de glicose no sangue. No Brasil, para a gente ter uma ideia, 10% da população adulta tem diabetes. E essa doença pode afetar também a saúde dos olhos. Vocês sabiam, gente, que os olhos podem ser afetados? A gente está falando da retinopatia diabética, que é uma das complicações e que, inclusive, pode levar à perda da visão. Para explicar melhor sobre essa complicação, o que fazer para prevenir, tratar, a gente vai conversar com o médico oftalmologista. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Tribuna Amanhã. Bem-vindo. Bom dia, Bruna. Tudo bem? Tudo jóia. É um prazer estar aqui com vocês. Um assunto tão importante, né, que causa tantos prejuízos para as pessoas que são afetadas. Como você disse, cerca de 10% da população. Se a gente pegar aí no Brasil hoje, aí, próximo de 20 milhões de pessoas. Então, e dessas pessoas com diabetes, 1/3 delas vão ter retinopatia diabética. Uau! E uma pessoa com diabetes, se ela não cuida, ela tem 25 vezes mais chances de ter cegueira pelo diabetes. Meu Deus, então é muito sério. É muito sério. O que seria a retinopatia, doutor? Explica pra gente. Nós temos aqui um esquema do olho, né? O olho esquemático, né? Eu trouxe aqui para a gente poder ilustrar. Então, dentro do olho, nós temos vários vasos sanguíneos, ó, aqui na câmera dá para olhar, são os vasos que fazem a irrigação do olho. Então, nós temos as veias e as artérias. O diabetes, ele vai provocando microlesões nos vasos, pequenas lesões, ele vai afetando a parede interna das veias e das artérias. Com o tempo, essas microlesões fazem com que haja o vazamento de líquido, a gente chama de exudado, uns líquidozinhos pequeno e tudo do sangue. Quando a lesão aumenta, começa a ter perda de hemácias, então começa a ter sangramento. Então isso é a retinopatia diabética, que vai afetando os vasos sanguíneos, depois afeta a mácula, que é o ponto central da visão, e são lesões, na maior parte das vezes, irreversíveis. Olha só, dá pra gente perceber, fica alguma manchinha no olho, tem algum sintoma aparente assim? Vamos lá, aparente, eu ver no seu olho sem um exame, eu não consigo, só numa fase muito avançada. Mas o paciente que tem diabetes, ele já tem alguns sinais que ele percebe que a visão naquele dia, a diabetes pode estar alterada ou que ela está piorando a cada dia. Um dos sinais, o diabetes, a taxa normal entre 100 aproximadamente, depende da técnica do laboratório, mas geralmente 100 miligramas, né, que é ali detectado ali o padrão normal. Essa faixa, quando aumenta, quando a glicemia passa de 200, 300, a primeira coisa que acontece é a visão de longe ficar embaçada. Você começa com aquela visão mais turva, mais assim. mais turva, exatamente. Perfeito. Ao longo do diabetes, além da retinopatia diabética, catarata, nos casos graves, glaucoma. Então, é muito importante cuidar. Doutor, tem muita gente que convive com diabetes aí há anos. Isso. E nunca teve problema nos olhos. O que faz algumas pessoas desenvolverem essa doença e outras não, a retinopatia? 2 fatores. O principal é a falta, às vezes, do próprio controle pessoal. Eu descubro diabetes hoje em mim. Se eu falar popularmente, se eu chuto o balde, não ligo, não faço regime, não tomo remédio corretamente, em 5 anos eu já posso ter perda visual irreversível. É pouco tempo, né? Se a gente parar para pensar, 5 anos. Exato, mas se eu cuido, pode demorar 20 anos ou mais para ter as pequenas alterações. Eu tenho pacientes que são diabéticos há mais de 20, 30 anos e que as lesões são praticamente inexistentes, mas que são muito bem controlados. Pois é, quando aparecem... Você falou da visão de longe, mais embaçada. Tem gente que traz aquele relato de mosca no olho, aquela visão turva. Isso aí já é um sinal de que a doença está avançada? A mosca tem a ver com manchinhas que formam no vítreo, na gelatina do olho. E algumas vezes elas podem ser secundárias ao sangramento. Aquele vaso sangrou e formou a mancha no vítreo ali e forma uma turvação maior, né? Então ela pode relatar, olha, minha visão está com a mancha preta, e pode ser algum sangramento que ela teve. E essas manchas no olho, a gente está vendo aqui algumas imagens, doutor. Pode botar aí de volta, por gentileza. Quando aparece esse tipo de mancha, tem algo a ver
Tem alguma relação com o que a gente está falando ou não? Pode ser outra coisa? Geralmente é relacionado com pico de pressão arterial. Olha. Essas manchas são sangramentos que a gente chama de hemorragia subconjuntival. É a principal causa, pico de pressão arterial. Geralmente à noite a pessoa acorda de manhã, nossa, acordei com meu olho vermelho e tudo, e aquilo ali foi um vaso que rompeu. Lógico, se a pessoa tem diabetes, o vaso dela é mais sensível, é mais frágil, pode acontecer esse sangramento mais frequente no diabético. Doutor, qual que é a diferença de eu estar enxergando o embaçado por conta, de repente, de um pico ali da minha glicose, ou porque talvez eu esteja aí com algo um pouco mais avançado, até mesmo a retinopatia? Tá. Teve uma imagem que foi mostrada ali, a parte de fora do olho, a parte branca, que é a conjuntiva, com sangramento, isso aí, como eu falei, pode ter, a maior relação é com picos hipertensivos, mas uma outra imagem já era o fundo de olho, pequenos sangramentos na retina, já mostrando esse sangramento, já um diabetes avançado. Meu olho embaçou, eu tenho diabetes, ele só embaçou, está embaçado hoje, temporariamente, e é um diabetes controlado, opa, hoje eu posso estar tendo um pico de pressão. Se eu tenho diabetes grave, hoje minha visão acordou embaçado, ao longo do dia foi embaçando, e não melhora, eu posso ter tido um sangramento no fundo do olho. Então é importante. O diabético compensado, ele tem que fazer acompanhamento oftalmológico uma vez por ano. Isso ele é compensado. Se não tiver, tem que ser mais frequente. E se ele é hipertenso, mais cuidado ainda, porque a hipertensão também é um fator que lesa os vasos sanguíneos. É mesmo? Então, se ele tem diabetes e tem hipertensão arterial, a chance dele desenvolver lesões nesses vasos é maior ainda. E é reversível, doutor? Porque a pessoa tem diabetes e a pessoa vai falar, mas eu estou controlando bem, estou comendo bem, estou indo ao médico regularmente. Tem como reverter esse quadro? O que perdeu, não. Olha só. O que perdeu, o que lesou, não tem mais volta. Que pena. E na mácula, que é o ponto central da visão, aí é pior ainda, porque a imagem entra aqui pelo olho, né? Tem a imagem aqui, ela entra, vem a córnea, passa aqui pelo esse buraquinho aqui, que é a íris. Tem o cristalino, que é a lente natural do nosso olho, que com o envelhecimento ou por algumas doenças vai formar catarata. No fundo aqui, nós temos a retina. Então, aqui nós temos a retina. Na retina, nós temos um dos pontos, que é a mácula, que é o ponto central. Então, toda a luz que passou aqui pelo olho, passou então, pela córnea, o cristalino, passou e chegou aqui na mácula, no fundo do olho aqui, né, nessa parte aqui, o fundo do olho, deixa eu, aqui na câmera que eu estou aprendendo aqui. Então, isso aí. Isso, chegou aqui na mácula, o ponto central da visão, se tiver essa lesão aqui, a pessoa já não tem mais visão. Dependendo do tipo de lesão, irrecuperável. Não tem transplante. Essa perda é gradativa, doutor? Gradativa. Quanto tempo, mais ou menos, dá Como para eu falei, estimar? um paciente bem controlado, ele pode demorar 20 anos para ter pequenas alterações sem perda visual. Um paciente que não consegue controlar, ou porque o diabetes é muito grave, e aí está fazendo ajustes da medicação, ou ele demorou a descobrir, ou porque ele chutou o balde, como eu falei, e aí o que perdeu não volta mais. Meu Deus, é muito sério isso. É muito sério. Gente, muito sério. A gente está falando aí da retinopatia, né, pessoal? Uma das consequências para os olhos do diabetes. A gente conversou também, doutor, com uma médica endocrinologista, a doutora Priscila Peçanha, e ela falou um pouco, diabetes tipo 1, tipo 2, muita gente tem dúvidas. Vamos ver o que ela relatou para a gente aqui na nossa conversa. O mês de novembro, também chamado Novembro Azul, é o mês de falarmos sobre diabetes. O diabetes mellitus é uma doença crônica altamente silenciosa e bastante prevalente. Ou seja, no mundo existem 800 milhões de pacientes diabéticos. Só no Brasil existem 13 milhões de diabéticos. Existem basicamente dois tipos de diabetes que são mais comuns. O diabetes tipo 2, que acomete cerca de 90% da população, acomete mais a população adulta e tem uma correlação direta com o ganho de peso, ou seja, com a obesidade e com a história familiar, que é a hereditariedade. Os pacientes diabéticos tipo 2 ainda têm uma reserva de insulina, o que permite que eles sejam tratados inicialmente com antidiabéticos orais, ou seja, com comprimido, e posteriormente, numa necessidade eventual, podem evoluir para a necessidade de insulina. Os diabéticos tipo 1, eles são, a maioria, criança,
Geralmente tem a ver com um fator genético, muitas vezes autoimune, e existe uma deficiência total de insulina, ou seja, desde o início esses pacientes necessitam de uso de insulina. Esse diagnóstico ele pode ser confirmado através dos sintomas clínicos e quadro laboratorial. Os sintomas clínicos têm uma correlação geralmente com quadros de poliúria, ou seja, a pessoa urina muito, bebe muita água, tem muita sede, tem uma perda de peso excessiva, e outros sintomas também menos comuns, como por exemplo náusea, cefaleia, boca seca, visão turva, podem fazer parte do diagnóstico clínico. O tratamento deve ser individualizado e deve ser o mais precoce possível para que a gente possa evitar as complicações do diabetes. Ou seja, como os sintomas são silenciosos, as complicações também vêm de uma forma silenciosa. Complicações microvasculares, como por exemplo complicações em vista, complicação renal, e complicações macrovasculares, como por exemplo derrames e infartos também são muito frequentes. Ou seja, gente, diabetes é coisa séria. Tem gente que convive com a doença aí há muito tempo, acaba deixando um pouquinho os cuidados de lado. Sim. E aí depois as consequências, como o doutor falou, muitas podem ser irreversíveis. Falando em quem convive com diabetes há muito tempo, chegou a pergunta aqui, doutor, da Maria Clara, de Jardim Camburi. Ela falou o seguinte: doutor, meu pai tem diabetes há mais de 20 anos e nunca fez exame do fundo do olho. Ele enxerga bem, tá tudo certo com o pai dela e ela quer saber se mesmo assim precisa fazer. Então, já tinha que estar fazendo desde o dia do diagnóstico, ou seja, de 20 anos atrás. Se ele enxerga bem e é bem controlado, cai naquilo que eu falei. É um paciente que com o diabetes controlado, ele provavelmente ainda não teve lesões importantes, mas tem que fazer o acompanhamento. Como eu falei, se ele é diabético e se tiver hipertensão, a chance dessas lesões ainda é maior. Um dos exames para... O pessoal tem muito medo do exame de dilatar a pupila, né, doutor? Que aí não pode ir sozinho. Esse é um dos exames que precisa fazer? É esse o exame? É esse o exame, que é o mapeamento de retina. Então, nós fazemos o exame colhendo a acuidade visual, examinamos a córnea, todas as estruturas do olho, mas o principal é o exame do mapeamento de retina, que dilata a pupila, né, a íris ali, para fazer esse mapeamento. É importante lembrar que não precisa ter medo desse exame, né? É momentâneo, depois retorna. Retorna. Cerca de 1 a 2 horas depois o efeito do colírio passa. Os pacientes que precisam de um acompanhante, né, orienta antes para ir com o acompanhante, não dirigir. Alguns pacientes conseguem dirigir sem problema, outros relatam dificuldade, então a gente pede para todo mundo não ir dirigir. Mais seguro, né, gente? Dá tempo só de uma última pergunta, a gente tem que encerrar, mas chegou uma pergunta legal aqui. Da Juliana de Colatina. Depois que eu comecei a controlar minha glicose, parece que minha visão até melhorou. Já até larguei os óculos. Isso acontece mesmo? Isso. Para você ter uma ideia, como eu falei, quando a glicose está alta, hidrata demais o cristalino, que é o que vai formar a catarata quando a gente ficar mais velho. E aí, como hidrata ele muito, ele aumenta o diâmetro, simula a miopia, piora a visão de longe. Com o controle de diabetes, ele volta para o estado dele normal e também retarda o desenvolvimento da catarata. A gente costuma errar, o paciente costuma ficar insatisfeito quando ele é diabético, e a gente esquece, não pergunta, ele não fala, e o diabetes está descontrolado, faz o exame do óculos lá com 200, 250. O dia que voltar para 100, aquele óculos precisa ser trocado, porque ele não vai ficar legal. Vixe, aí o pessoal vai ficar bravo. Aí ficam bravos com a gente. Doutor Marcelo Dalcol, médico oftalmologista, explicando brilhantemente aqui pra gente. Muito obrigada pela participação, doutor. Muito obrigado, Bruna. E assim, é importante ressaltar como que vocês da Rede Tribuna aproveitam o espaço que vocês têm, o veículo, para disseminar boas informações, porque isso salva vidas, né? Muito obrigada. Vocês são de Nosso parabéns. papel. E aqui, junto com vocês, a gente consegue levar essa informação a quem está em casa. Obrigada mesmo, doutor. Obrigado Vamos encerrar você. juntos a nossa sexta-feira aqui.